pessoal, estou aqui com o Gerardo, que te chama de Gerardo, Gerard? Vamos para o sério. Sim, fala, Gerardo. Tudo bem. Isso. Então, Gerardo, você mora onde, para o pessoal do canal saber? Eu moro em Miami. Moro em Miami. Já há quanto tempo? Aproximadamente faz 3 anos e meio. 3 anos e meio. E você é de Porto Rico, certo? Certo. São Juan de Porto Rico. Legal. Bom, eu estou fazendo essa série agora no canal, conversando com vários amigos meus aí de diferentes países, justamente para entender um pouco a perspectiva de cada um em relação a essa pandemia do coronavírus dentro do seu país, como estão sendo as medidas. Então, assim, queria saber de você, Estados Unidos já tinha identificado salvo engano, desde de final de janeiro desse ano, porque eu lembro que eu fui a Nova York de mais ou menos por volta do dia 30 de janeiro e eu já estava vendo notícias de que o Trump estava querendo fechar alguns voos e colocar todos os turistas que estavam chegando da China em quarentena antes de entrar no país. Então, queria que você me contasse um pouco aí da sua perspectiva, se realmente foi a partir dessa data mais ou menos. Bom, na verdade na minha impressão é que tem sido o processo, o governo tem reagido muito devagar com o assunto aí da pandemia. A gente tem experimentado, ou pelo menos tem assistido muito o que tem acontecido na China, na Europa, na Itália, mas aqui nos Estados Unidos eu acho que todo mundo tinha a impressão de que a pandemia era só um flu, né? Que não era uma situação muito grave não, e que a gente não deveria ficar doido, né? Todo mundo não deveria ficar na rua ou tentar mudar seus hábitos, seu dia a dia, né? Por enquanto, agora, faz uma semana que tem mudado muito a situação, e agora o governo, acho, ainda continua tomando decisões muito devagar, porque já tem muitos países da América Latina, a Colômbia, a Argentina, que tem fechado as suas fronteiras, né? E aqui ainda nos Estados Unidos não tem acontecido nada no assunto, ou nada parecido. E mesmo tendo muitos casos, né? Você tem ideia de quantos casos mais ou menos foram registrados na data de hoje? Não. Bom, não tenho ideia mesmo, né? Mas aqui na Florida tem registrado perto de 100, 150 casos, mais ou menos. Só que a população do estado da Florida é 27 milhões, né? Então, a proporção é muito baixa ainda. Claro. Só que tem muita pessoa falando que por causa de que ainda eles não têm a facilidade para fazer os testes, então a gente não tem certeza de quantas pessoas têm se contagiado ou mesmo são portadores do vírus. Exatamente, é o que a gente tem escutado em todos os países, é que não estão sendo feitos a quantidade de testes que deveriam. E, bom, na América Latina menos, eu falo aqui do México e também no Brasil, e eu entendo que nos Estados Unidos tem um volume maior de teste, mas mesmo assim não é a quantidade ideal para identificar todo mundo que está contaminado, né? Em relação a isolamento, qual que é a orientação do país? Tem uma orientação federal ou isso realmente vai por cada província? Bom, ainda não tem uma orientação geral do governo federal. Eu acho que as decisões são feitas pelos estados, né? Que eu saiba, até agora só Nova York, a cidade de Nova York, não sei se é o estado, a cidade de Nova York tem entrado em quarentena faz pouco tempo. Aqui na Florida, ainda agora mesmo, o governo do estado tem informado que todos os negócios que não são essenciais tem que fechar, né? Nas próximas horas, eu acho que até pelo menos final de março. Mas não tem uma ordenação, não tem uma instrução de quarentena obrigatória, como já tem acontecido, por exemplo, no Porto Rico ou em outros países da América Latina.
Uhum. E você comentou do Porto Rico. Você ainda tem família vivendo lá? Como? Tenho muita família, muitos amigos que ainda moram lá. Uhum. E lá, bom, o governo tem feito um mandado de quarentena no final da semana, no dia, eu acho que foi o dia sábado, Uhum. e todo mundo tem que ficar fora, tem que ficar dentro de casa. A maioria do tempo, só as pessoas que precisam de ir para o médico, hospital, mesmo se você compra no supermercado, elas são autorizadas para sair de casa Uhum. entre um horário de 9 da manhã às 5 da tarde. Então, aí, Ok. desde as 9 da noite às 5 da manhã do outro dia, ninguém pode ficar na rua. É como um toque de recolher e todo mundo dentro de casa para evitar aglomeração em espaço público como bar, restaurante, esse tipo de evento, né? Exatamente. Então, por enquanto, essa é a medida que tem sido aprovada lá em Porto Rico. Mas O eu que já acho que está bem avançado em relação a qualquer outro país na América, né? Porque, pelo que eu tenho lido, a grande maioria não implementa. mais Perdão te interromper. Que a ligação ela travou um pouco, eu acho que eu perdi parte. O último momento que a gente tinha falado era em relação às medidas de isolamento que Porto Rico já tomou e que era o primeiro país que estava fazendo isso na América. Você pode continuar a partir sim, daí, por não, favor? claro. Eu não sei se foi o primeiro país da América, só que no contexto dos Estados Unidos eu acho que das primeiros territórios que tiveram essa iniciativa. É, Uhum. Mas também o que você tem falado que a gente fez primeiro, né? Também por causa de que Porto Rico é uma ilha, a gente está isolado, né? Então já tem acontecido outras catástrofes. A princípio do ano a gente tem um terremoto, faz 2 anos a gente tem um furacão. Então aí eu acho que o governo da ilha tentando prever uma situação muito maior de Uhum. emergência, então, eles tomaram essa decisão. Legal. Uma pergunta que eu queria fazer para você é o que você tem lido na mídia local aí nos Estados Unidos em relação à crítica sobre a postura do Trump, né, de não ser mais agressivo na toma de decisão para controlar, tentar conter um pouco mais o contágio da população com o coronavírus. Bom, o problema também é que hoje, aqui nos Estados Unidos, tem eleições, né, também, do Partido Democrata. Eles estão fazendo o que eles chamam de as primárias, para eleger quem que vai ser o concorrente de Trump nas eleições presidenciais, né? Então, tem muita crítica, a oposição tem criticado o assunto dos kits, né, para fazer os testes, e também eu acho que o assunto todo ha deixado tirado para a superfície, né, o assunto da sanidade, né, da saúde Uhum. pública dos Estados Unidos. Então, porque tem muitas pessoas, tem muitos jornalistas, tem muitas pessoas falando sobre o assunto se o teste para fazer o coronavírus deveria ser gratuito, deveria ser de graça, né, para todo mundo, ou se as leis atuais ainda são mais importantes na hora de fazer os testes, né? Então aí Claro. tem muita coisa, tem muito argumento a favor e contra no assunto da saúde americana, que é, como todo mundo sabe, uma saúde privada e você tem que pagar, etc. Uhum. Claro. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque nem todo mundo sabe como que funciona o sistema de saúde americano. Você pode dar um pouco mais de detalhe? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil, a gente tem tanto a rede pública quanto a rede privada. Obviamente, a rede pública ela é gratuita para toda a população, só que ela tem um problema
que obviamente, como ela é gratuita e a maior parte da população do Brasil é de baixa renda, então ela tem uma alta demanda também. Então, nem sempre os atendimentos são feitos em tempo, porque vai por prioridade de urgência e emergência. Ao contrário, a rede privada você paga e consegue ser atendido num tempo um pouco mais rápido. Como que funciona a saúde nos Estados Unidos? Bom, é um tema bastante complexo, mas tentando fazer uma explicação geral. Aqui, por exemplo, a saúde pública quase não existe, né? Então, o que acontece é que quando você trabalha, seu patrão, ele paga uma parte do seu plano de saúde privado e você, em cada nómina, paga uma porcentagem desse plano de saúde que é provisto através do seu patrão. Então, se você trabalha e o seu patrão, o seu patrão fala, exatamente. Sim, exatamente, o seu patrão não provê saúde, então aí você tem pessoas que não têm um plano de saúde privado, porque fica muito caro para eles, então tem pessoas que são maiores de 60 anos e eles não têm condições para fazer pagamento de um plano de saúde privado, aí o governo ele dá dinheiro, o governo tem um plano de saúde para pessoas idosas, chama-se de Medicare, que é para pessoas que já têm, que são idosas. E então, se você é uma pessoa de muito baixa renda, e para ter acesso a um plano de saúde, a um cuidado de saúde básico, aí você tem o que chama-se de Medicaid. Medicaid ajuda para plano de saúde. Então, o que acontece, o reto das pessoas nos Estados Unidos fica em que, se você não é empregado, não tem um bom trabalho, e seu patrão não oferece essa facilidade para você ter um plano de saúde privado, você não é idoso, e você não é de extrema baixa renda, você fica sem nada. Então, aí, no governo do presidente Obama, ele tem criado uma Obamacare, que tem sido muito conhecido no mundo, e o Obamacare basicamente obriga aos cidadãos que eles não têm plano de saúde nenhum, para contratar um plano de saúde a um preço muito baixo, inclusive mais baixo dos preços do mercado, porque aí o governo cria uma lei que obriga os planos de saúde privados para abaixarem os preços e eles poderem contratar esse plano de saúde. Então, você é multado se você não tem um plano de saúde privado. Ok. É mais ou menos isso. No caso do Obamacare, qual parcela da população tem acesso a isso? Você precisa de um tipo de comprovação? Como que funciona? Obviamente só para quem é cidadão, eu imagino, não? Residente permanente. Na verdade, não posso, eu não conheço muito o processo em detalhe, né? Mas eu sei que você tem que ter um certo perfil, né? Você tem que cumprir com umas regras de renda para poder ter acesso a Obamacare. E além de tudo, você tem que pagar, né? Não é um plano de saúde, é uma assistência universal, como pode ser no caso do Brasil. Que mesmo seja para pessoal de baixa renda, mesmo você vá no médico, você recebe tratamento médico, mas você não paga nada. Aqui, esse Obamacare, o plano de saúde do Obama, o mais universal, ainda tem um copago, um componente que você tem que pagar todo mês para ter acesso a esse plano de saúde, que é bem básico. Claro. Então, acesso gratuito à saúde não existe, ele tem um plano um pouco mais acessível. Acesso de saúde de graça aqui nos Estados Unidos não existe. Não existe. Esse é uma dos reclamos de um setor da população, que eles querem que o governo mude
o tema da saúde no governo para tentar fazer um híbrido, como se fosse na Europa ou qualquer outros países da América Latina que tem uma determinada cobertura sanitária, né? Claro. No caso do Brasil, esse assunto do plano de saúde público justamente voltou à tona agora com o governo do Bolsonaro. Parte da população defende que não deve existir o SUS, que é o Programa de Saúde, Sistema Único de Saúde no Brasil. Mas, enfim, é um assunto um pouco polêmico e o pessoal ainda segue discutindo. E como que você percebe em relação à população dos Estados Unidos e também no Porto Rico, tem uma sensação de pânico em relação ao coronavírus ou ainda não chegou nesse nível? Como que está a sua percepção? Bom, na minha percepção, eu acho que tem dois grupos, né? As pessoas que elas estão entrando, elas vivem em pânico todo o tempo com esse overload, né? Essa sobre-informação. E tem as pessoas Claro. que nem se importam com o que está acontecendo, elas continuam o seu dia a dia com as atividades. com suas atividades sem nenhuma previsão, né, no assunto. Então, eu acho que esse é um comportamento meio perigoso, né, porque esse é o maior problema do vírus, que ele infecta pessoas que carregam, mas elas não sabem que tem o vírus. E as pessoas jovens, elas não são parte de um grupo de risco, mas claro, tem todo tipo de pessoas lá. Que pode transmitir também. Eu vi que os eventos públicos, né, os eventos grandes nos Estados Unidos, por agora eles foram cancelados, né? Acho que jogos, shows também. Como que tá isso aí? Que eu saiba, a maioria dos eventos têm sido cancelados e já com todo mundo, o pessoal pelo WhatsApp, pelas redes, eles estão comentando que vai ter um fechamento, né, um fechamento geral a partir da semana que vem. Então, é assim meio... Por enquanto, isso fofoca, isso todo mundo falando nas redes, mas ainda não tem nada, né, não tem nenhuma ordem de parte do governo federal. Ok. Mais por parte das organizações dos eventos, então, que tem essa visão um pouco mais responsável. Sim, as organizações também e dos governos estatais, né? Dos governos do estado. O estado de Nova York, por exemplo, tem fechado. Ok. Não parte do federal, senão os estatais, ok. Porque aqui é quase como no caso do Brasil, né? Tem o governo estadual e tem o governo federal, né? No governo federal é Trump, né? Que ele que faz ordenamento nos governos estaduais, mas mesmo os governos estaduais, como no caso de Nova York, se eles enfrentarem muito perigo, ou se eles acharem que é um assunto da saúde pública, eles possam fazer o que eles fizeram, né? Certo. Ok, muitíssimo obrigado aí pela sua visão. Acho que vai ajudar bastante o pessoal a ter um pouco a visão das pessoas que estão morando em outros países. Eu vou continuar essa série aí com pessoas de várias outras cidades, vários outros países, para dar essa percepção. E a gente segue em contato. Valeu. Valeu. Muito obrigado.